dia a todos. Para mim, bom dia ainda, porque tem um sol lindo aqui hoje. É muito bom a oportunidade da gente poder se reencontrar depois de tanto tempo, dar saudades. E agradecer muito ao GEIC por essa oportunidade da gente poder se reencontrar, ainda que virtualmente, e dividir algumas ideias. A proposta do GEIC nesse ciclo de palestras, desse tema que eles escolheram, foi um tema assim, mais do que oportuno, pensando nesse tempo que a gente está vivendo. Um tempo que muitas pessoas têm sentido o peso desse tempo que a gente está vivendo, mas por outro lado, tem sido muito desafiador, mas por outro lado, ele está proporcionando para a gente um momento de silêncio, que está pedindo uma parada, que está pedindo uma pausa, um olhar para dentro. E por isso que eu digo que é tão oportuno esse tema que o GEIC escolheu, né, que me pediram para estar conversando com vocês aqui hoje, que é sobre o autoconhecimento. E é difícil a gente falar sobre autoconhecimento sem pensar no Sócrates. O Sócrates viveu no século IV a.C. e naquela época, bem longe, né, dos nossos tempos, ele já fazia esse convite para a gente. O conhece-te a ti mesmo. Essa frase não foi ele que cunhou, na verdade. Essa frase ela estava escrita no oráculo de Delfos, na entrada do oráculo de Delfos, e ele tomou para si. E esse convite ainda ele é muito, muito atual. Então, o que o Sócrates fazia naquela época? Enquanto os outros filósofos estavam preocupados em pesquisar a origem, o fundamento das coisas, da natureza, do universo, o Sócrates, o foco dele foi diferente. Por isso, inclusive, que ele foi um marco na filosofia, né? A gente fala dos pré-socráticos e os pós-socráticos. O Sócrates, ele voltou o foco para um outro ponto de observação. Ele voltou os focos para dentro do ser humano. Como é que eu me sinto? O que eu penso? Para depois a gente entender a nossa relação com o outro e com o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar aí, hoje. O Sócrates ele tinha por hábito, ele caminhava pelas ruas, praças, assembleias, mercados, e nesses locais todos onde transitavam muitas pessoas, ele costumava indagar as pessoas. Ele perguntava, você tem certeza daquilo que você pensa? Você acredita naquilo que você pensa? Você sabe o que você sente? E ele ia perguntando para as pessoas. E na maioria das vezes, essas pessoas não sabiam o que responder. Elas eram tomadas de surpresa. Algumas ficavam surpresas, outras meio irritadas, outras meio confusas, né? Mas a grande maioria não sabia responder, não tinha resposta para ele. Porque ele mesmo não tinha resposta. E ele tinha essa humildade de reconhecer. Também é atribuída a ele aquela frase, tudo sei que nada sei. Ele indagava como esse exercício de autoobservação, esse exercício de reflexão, né? Então, não foi à toa que o Sócrates, é tão importante estar falando dele nessa nosso começo aqui de conversa, não foi à toa que o Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez constar um resumo, né, da doutrina do Sócrates, e do seu principal discípulo, que foi Platão, porque o Sócrates, ele deixou marcas profundas no pensamento humano, e ele é o pai da filosofia, foi um marco importante no pensamento, né, da humanidade. Então, a partir de agora, a gente vai começar a compreender o porquê desse chamamento, desse convite do Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, ele ser tão atual, passado tanto tempo. Então, a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo, saindo do século IV a.C. e vindo aqui para 2020, aqui agora, esses tempos que a gente está vivendo agora. Se a gente observar esse nosso mundo de hoje, nunca como antes nós usufruímos de tanto acesso às informações, né? É uma enxurrada de informações diárias, é um enorme avanço que a gente conseguiu na produção de conhecimentos, né? E diariamente nós somos bombardeados, esse é o termo, nós somos bombardeados por uma enxurrada de informações e que a gente não dá conta nem de assimilar tudo isso. A gente tem que botar um filtro, é muita coisa. Então, o avanço que a humanidade conseguiu, tanto na produção de conhecimento, quanto nos processos para colocar em prática esses conhecimentos, foi incrível, é inegável. Tanto é que hoje a gente consegue estar se conectando, conversando aqui, né? Como diz a Noeli, é mais um monólogo, mas a gente consegue graças a essa tecnologia. Então, nunca nós estivemos tão conectados com o mundo externo como a gente está hoje. Então a gente pode enumerar pelas redes sociais, Instagram, Facebook,
Twitter, as mensagens que a gente troca pelo WhatsApp todos os dias, profissional, pessoal, marcamos muitos encontros, reuniões, não agora na época da pandemia, naturalmente, né? A gente está nesse novo normal, vídeos pelo YouTube, e-mails que nós trocamos, plataformas de videoconferência, aplicativo de comunicação, agora bombou nessa época, né, da pandemia, como é importante essas plataformas, né, de videoconferência, muita gente fazendo curso online, então é um avanço enorme que a gente teve em tecnologia, né? Mas, em contrapartida, o que a gente observa, que embora a gente esteja hiperconectado através das redes sociais, de todos esses mecanismos, aplicativos, tal, plataformas, a nossa conexão interna, ela nunca foi tão ignorada, tão esquecida. Ela nunca foi tão relegada a segundo plano. Então, o Alberto Almeida, que ele é um médico, um psicoterapeuta espírita, que é muito conhecido, muito querido no meio espírita, ele analisa essa questão fazendo uma ponderação que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que a gente nem se dá conta de que compensamos externamente justamente com aquilo que nos falta internamente. Nós vamos para fora porque internamente tem uma falta, tem uma carência. E ele diz mais, que essa ânsia, essa angústia nossa, esse frenesi, essa inquietação de a gente estar o tempo todo conectado com o mundo externo, no fundo, é uma nostalgia do autoencontro, do autocontato. E se a gente observar essa reflexão, essa ponderação do Alberto Almeida, ela é muito pertinente, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Porque a gente vive num tempo, num mundo que tem uma característica que nos convida, não nos convida para reflexão, ele nos chama o tempo todo para fora. A gente vive num mundo que estimula o tempo todo ação. Ação, correria, produtividade, ativismo, mais do que nunca. Resultados, né? E mais do que nunca a gente tem que performar o tempo todo. Esse verbo eu não conhecia. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Nizam Guanais, que é um publicitário muito conhecido, tem uma cabeça ótima. E ele usou esse verbo e eu falei, nossa, a primeira vez que eu vejo esse verbo, ele foi um verbo inventado, um neologismo, mas tem a cara do nosso tempo, né? Que vem do inglês, performance, que significa desempenhar. Então, mais do que nunca, nós temos hoje que desempenhar, que performar, né? Ter uma boa performance, um bom desempenho, tem tanto... É uma das exigências, das maiores exigências do tempo que a gente vive hoje. Então, muita atividade, muito resultado no trabalho, na forma física, com tudo em cima, na aquisição de conhecimentos. Nós temos que nos atualizar, o que a gente sabia ontem já não era mais, né? É tudo muito fugaz, né? Tudo já não é mais atual, eu já tenho que me refazer, me reinventar. E tem um aspecto positivo, que nos estimula, né? Mas também tem a contrapartida, como tudo, né? Nesse mundo de hoje, com tantos estímulos, tantas demandas externas, o que acabou acontecendo? Ele acabou nos subtraindo, acabou roubando da gente esse processo reflexivo, esse olhar para dentro, essa pausa, esse autocontato, né? Então, hoje nós marcamos muitos encontros, nós vivemos hiperconectados na internet, nas redes sociais. Inclusive, a ciência ela já diagnosticou, existe já é classificado já como uma patologia, né? Aquelas pessoas que elas não conseguem se desconectar, elas passam o tempo todo conectadas. Elas precisam checar várias vezes o e-mail por dia, as redes sociais, o WhatsApp, as postagens e tal. É uma coisa compulsiva e a ciência acabou diagnosticando, percebendo esse comportamento, esse perfil, como um distúrbio pelo uso compulsivo da internet, que acaba gerando dependência, depressão, transtorno de ansiedade, né? Então, o que a gente pode concluir nesse cenário todo, dessa nossa observação? Que nós performamos, para usar um termo bem atual, muito bem em várias das nossas atividades, em vários campos das nossas atividades diárias, mas no processo de autoconhecimento, nós ainda somos semi-analfabetos. Nós estamos engatinhando. Então, essa observação, trazendo um pouco para a minha atividade diária, eu atuo com mediação de família, né, já há algum tempo, e nessa minha atividade eu tenho oportunidade de perceber isso muito de perto, com bastante frequência. Essas experiências, elas acabam me servindo como um grande laboratório de observação, de autoobservação, porque aquilo me impacta, é um espelho, né, dos relacionamentos, dos comportamentos das pessoas, mas também
sempre me ajuda a me olhar, a me conhecer, né? Dar aquela mexida, muitas vezes. Então, o que eu observo? Quando as pessoas trazem para a mediação de conflitos, seja no judiciário ou fora dele, aqueles conflitos às vezes muito delicados, muito aprofundados, com muitas raízes, aquilo que aparece muitas vezes na capa de um processo, como sendo que pretensamente as pessoas estariam buscando ali, né, pedindo para que alguém ajudasse a resolver aquele conflito, na verdade, aquele conflito é só uma dor, é uma necessidade que não foi atendida, é a ponta do iceberg, que a gente costuma dizer, né? E à medida que a gente vai naquele processo de mediação, uma, duas, às vezes muitas sessões, e nós vamos conduzindo aquele entendimento, a gente vai buscando que a pessoa tenha esse olhar para dentro delas, porque elas falam, porque elas sentem, como elas se comportam, vão emergindo aquelas dinâmicas ocultas ali naquele conflito, e o que fica muito evidente para a gente é que elas não se conhecem. Elas não sabem dos seus sentimentos, dos seus limites afetivos, financeiros, relacionais, dos seus valores, das suas crenças, né? Elas precisam se ouvir, mais do que levar aquilo ali de ser ouvidas, ser reconhecidas também, mas elas precisam se ouvir, se olhar, se reconhecer, né? E é muito bom quando depois de várias sessões a gente consegue, elas percebem, e é muito comum uma fala, que é bastante recorrente, elas dizem, poxa, agora eu consigo perceber, agora eu estou conseguindo olhar, porque elas não têm esse olhar. Isso é só uma das situações, das muitas situações que nós vivemos diariamente, que acabam por revelar o quanto a maior parte de nós não tem a menor ideia do que seja, do que sente. Nós temos uma ideia geralmente muito acima ou muito abaixo do que nós somos na verdade, na realidade. Então a grande maioria de nós passa uma vida, uma boa parte da vida, ou às vezes uma vida toda, né, sem perceber o que acontece, que o que acontece na nossa vida, na sua vida, tem a nossa assinatura nesse processo, nessa trajetória, né? Não é responsabilidade dos nossos pais, não é responsabilidade dos nossos filhos, não é responsabilidade do marido, da esposa, da companheira, do chefe, do dirigente do centro espírita e muito menos do obsessor, como muitas pessoas delegam, né, essa responsabilidade a um obsessor, né? Então, na verdade, nós somos os roteiristas dessa nossa biografia de vida, o tempo todo, ainda que a gente não se dê conta disso, né? Então, para esse processo de conhecimento, o que estaria faltando? Qual seria a falta? Já que a gente está tão hiperconectado com o mundo, o que estaria faltando? Falta para a gente marcar esse encontro conosco. A gente tem muitos compromissos sociais, muitos compromissos profissionais, cumprimos uma agenda pesada normalmente, mas falta tempo, disposição, vontade da gente marcar esse autocontato, esse encontro com a gente mesmo, né? E aí, avançando um pouco aqui nessa nossa conversa, se a gente fosse perguntar, bom, então qual seria a razão pela qual a gente ainda tem tanta dificuldade de se autoconhecer? O que impede isso? O que dificulta? A gente vai lá para Joana de Ângeles, que ela tem uma série psicológica excelente, profunda, né, é um tratado de psicologia, e a Joana de Ângeles faz referência ao Jung, né, que é o fundador da psicologia analítica, e ela faz o seguinte, ela compara a nossa mente a um iceberg. Todo mundo já viu um iceberg. Aquela montanha imensa de gelo, né, que tem aquela ponta visível e tem uma base enorme que é submersa. Ela diz o seguinte, que tudo aquilo que está do lado de fora da água, fazendo essa comparação com o iceberg que a Joana faz, corresponderia ao nosso consciente. É a ponta do iceberg, é a parte consciente que a gente tem. E tudo aquilo que está submerso é o nosso inconsciente. Ou seja, o que a gente conclui? Que nós conhecemos muito pouco do que nós somos de verdade. Boa parte da nossa personalidade é desconhecida, ela é inconsciente. Então, e tem que ser assim porque o nosso inconsciente, ele funciona como um filtro daquilo que nos serve para estar o tempo todo na consciência. Ele é seletivo, né? Só que uma dada hora, um dado momento, isso daí tem que vir à tona para a gente começar a lidar, a trabalhar com isso, né? Então, tomar contato com esse lado da gente, tomar consciência disso, geralmente não é agradável, causa incômodo, né? Desestabiliza, pode causar depressão, causa dor, né?
Porque a gente vai entrar em contato com aquilo que Jung chamou de sombra da personalidade. O que seria essa sombra da personalidade? É uma pessoa que nós apresentamos no mundo, que é aquela nossa melhor versão, é a melhor versão que eu crio de mim. Vamos pensar a nossa versão Facebook, onde todo mundo é lindo, bacana, onde todo mundo é bonito, ninguém tem problema. É a nossa versão Facebook. Né? Então, o Jung diz que nós criamos personas. Quem não lembra, persona é a palavra que era utilizada lá no teatro grego, as personas se referiam àquelas máscaras, né, que os atores usavam no teatro grego para poder interpretar os personagens e através dessas máscaras é que se reconhecia, se identificava qual era o personagem que estava sendo interpretado. Era muito importante. Então, o Jung diz que nós criamos essas várias personas, então a gente tem a persona do trabalho, da família, do centro espírita, da escola. Hoje, mais do que nunca, a gente tem, muitas pessoas têm, né, uma identidade para navegar na internet, e essa identidade, ela muitas vezes tem que corresponder às expectativas da audiência que é formada pelos seguidores. Tem pessoas que vivem o tempo integral nessa persona da internet, nessa máscara da internet, para poder garantir muitos seguidores, muitos likes, né? E o que acontece? Essas muitas pessoas, muitas vezes, não são a mesma pessoa. E a gente age assim pela necessidade natural que a gente tem de pertencimento, de reconhecimento, né, de adaptação, de pertencer a um grupo ou de corresponder a grupo, aquele grupo que a gente quer pertencer, que a gente pertence ou que gostaria de pertencer, né? Então são essas as razões naturais que fazem com que a gente haja dessa maneira. Então são muitos personagens. Para a gente alcançar esse equilíbrio, né, essa coerência entre eles é um desafio permanente, para a gente conseguir esse equilíbrio. Né? Quanto mais a gente conseguir esse equilíbrio, mais saudável nós seremos. E isso não é fácil. Né? E essas pessoas, elas não se excluem necessariamente. Né? Na verdade, a busca é sempre pelo equilíbrio entre as nossas possibilidades, que é aquilo que a gente efetivamente é, e as nossas aspirações, aquilo que a gente quer ser. Então, tem um ditado popular que é bem conhecido, principalmente na região lá de Minas, né? No interior o pessoal fala muito, né, de avó, de bisavó. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Ou ainda tem uma outra fala que é atribuída ao Freud, não sei exatamente se é ele, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. E o que isso quer dizer? Esses ditados, essa sabedoria popular, que fala muito, né, pra gente. Quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que nos incomoda, que mobiliza a gente, que incomoda, que fisga a gente ali lá dentro, seja raiva, ciúme, rancor, inveja, aquele comportamento do outro que me incomoda, eu julgo, eu critico, eu censuro, na verdade está falando muito de características que nós temos, que são nossas. O André Moreira, que é um médico querido, psicoterapeuta também, constelador familiar, sistêmico, ele fala que olhar para a nossa sombra requer uma boa dose de coragem e que nem sempre nós estamos preparados para esse movimento. Nem todo mundo está preparado para esse movimento. Mas que só este movimento de olhar para as nossas sombras, reconhecê-las, aceitar, acolher e trabalhar essas características a nosso favor, só isso é que vai promover a nossa autotransformação, vai permitir esse nosso movimento de autotransformação. E vai permitir que a gente apazigue esse conflito íntimo entre o que a gente gostaria de ser, o que nós devemos ser e aquilo que nós conseguimos efetivamente ser, o que está ao nosso alcance. Né? E quem de nós já não se viu desanimado ou já não se viu envergonhado em alguma situação ou várias situações da nossa vida, né? Com uma determinada reação, um comportamento que a gente teve, ou uma falta que a gente cometeu, e um auto-julgamento, uma autocrítica muito severa, dizendo, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Isso não tem perdão. Como é que eu fui ter esse comportamento? Como é que eu fui falar isso? Como é que eu tive essa reação? E fica numa postura de se envergonhar, de se autoflagelar, de se autocriticar, de não se perdoar, né? Fica se martirizando, se censurando, como é que eu fui fazer aquilo? E por que isso? Isso é bastante frequente, todos nós temos isso, né? Porque nós não nos conhecemos. A gente não sabia que não tinha a menor consciência de que nós tínhamos esse nosso lado, que estava ali na base do iceberg, lembrando do que a Joana falou, né? A comparação.
estava ali na base do iceberg, estava desconhecido, estava submerso, né? Mas que faz parte da nossa personalidade, é nosso, pertence a nós, é nosso, né? Então, a gente só vai conseguir mudar aquilo que a gente reconhece, que admite que é nosso. Que se a gente não admite, não reconhece, não tem como fazer o processo de mudança, o movimento. Então, trazendo essa questão para o nosso meio espírita, por isso que eu achei tão oportuno o GEIC ter proposto esses temas, esse ciclo de palestras, trazendo isso, essa reflexão para o nosso meio espírita, onde a gente transita, né? A gente tem que falar de reforma íntima, não tem como falar de autoconhecimento, autotransformação, autopercepção, sem falar de reforma íntima. A reforma íntima, muita gente no movimento espírita, por causa desse desse discurso da reforma íntima, que ainda é muito mal interpretado, mal compreendido, ao invés de fazer o processo de reforma íntima, vira tortura íntima, vira martírio íntimo, a pessoa vira quase o seu auto-obsessor, porque ela está perseguindo, né, obsessivamente um modelo, um padrão, uma persona que ainda não é o que ela é, o que ela consegue ser, né? Então, a propósito disso, o Vanderlei de Oliveira tem um livro maravilhoso, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, muito gostoso de ler, ele é muito objetivo, ele é muito direto, chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, as dores psicológicas do crescimento interior. Então ele fala o seguinte, que reforma íntima é trabalho processual, e nisso eu me identifiquei muito, eu falei, opa, estou na minha praia, é um trabalho processual. E o que é um processo? É um passo a passo. Ele tem que obedecer uma sequência, você não pode pular aquela sequência para você chegar naquele resultado que você pretende. Então ele é um passo a passo. E aí, como é um passo a passo, a gente tem que respeitar o nosso tempo e que tem que respeitar as etapas naturais. Nisso, quando eu estava lendo Vanderlei de Oliveira, eu lembrei do meu pai, que ele falava, filha, eu sempre fui muito imediatista, tudo para ontem. Ele falava, filha, a natureza não dá saltos. Então a nossa reforma íntima não dá saltos. Ela também é um processo, ela é um passo a passo. É um trabalho processual, né? E aí a gente tem que respeitar esse nosso tempo, esse nosso passo a passo, fazer essa jornada de autoconhecimento com leveza, com prazer de viver. Porque senão ela vira tortura íntima. Senão a gente vai querer atropelar processos e etapas que não é possível fazer. A gente está buscando, vai perseguir um perfeccionismo, uma persona que não somos nós. Na verdade, né? Genuinamente. Então ele fala o seguinte, a propósito disso que a gente está falando da reforma íntima e de como ela é mal compreendida, mal interpretada. Ele diz o seguinte, costuma-se observar na atualidade uma neurotização da proposta de renovação interior. Muita impaciência e severidade têm acompanhado esse desafio, levando ao perfeccionismo por falta de entendimento do que seja realmente a reforma íntima. E ele conclui dizendo, a inimizade com o homem velho é aquela pessoa que nós fomos, aquilo que a gente ainda quer mudar, as nossas sombras. Então ele diz, a inimizade com o homem velho é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dos valores divinos, porque gastamos toda a nossa energia para combatermos e não para construir virtudes e conquistar as nossas sombras. E quantos de nós fazemos isso todos os dias, uma vida de gastar toda, de drenar as nossas energias num processo de autoflagelação, de autodestruição, de uma autocrítica extremamente severa, da busca de um perfeccionismo, em vez de canalizar essas nossas energias, né, para construir virtudes e conquistar essas nossas sombras, né? Daí, a gente passa muitas vezes nesse processo a se esconder sob uma máscara, um verniz de perfeição. Então eu finjo que eu perdoo, eu finjo que eu falo manso, eu finjo que eu não sou crítica do comportamento alheio, que eu sou muito tolerante, mas no fundo a minha vibração não adianta, ela continua a mesma, ela me denuncia, a minha vibração continua sendo a mesma, porque eu não mudei, eu não perdoei, eu continuo intolerante, eu continuo reprovando o comportamento do outro, né? Porque para isso eu tenho que admitir, eu tenho que primeiro reconhecer que todas essas sombras fazem parte de mim, está no meu pacote, né? Então quando eu tomo consciência, ou eu começo a perceber aquilo em mim, mas eu nego, eu jogo para baixo do tapete, o que vai acontecer via de regra? Essas forças da alma que tem uma potência muito grande, tão intensa,
o que acontece? Elas acabam por me prejudicar, por me adoecer. E elas vão aparecer de uma forma ou de outra, em forma de sintomas, de doenças, de desequilíbrio físico, emocional, porque elas estão ali. Elas precisam ser reconhecidas, acolhidas, né? E dar uma outra direção. A gente precisa dar uma outra direção para elas. Então, a experiência da reencarnação, dentro desse corpo físico e das experiências materiais que a gente vive, ela amortece as nossas percepções e sensações e também a nossa consciência espiritual. Quer dizer, além do esquecimento, a gente tem esse amortecimento dessas nossas percepções, sensações, da nossa consciência espiritual, e isso é mais do que necessário, isso é importante, né? A gente tem isso amortecido pelas impressões da matéria, desse corpo mais denso, e isso é importante para que a gente possa viver as experiências de crescimento que a gente precisa ter, né? Os desafios. Mas isso exige da gente um esforço muito grande para que a gente consiga, então, fazer esse movimento de autopercepção, de ir rompendo com esses automatismos de muitas e muitas encarnações e criarmos novos hábitos, novos padrões de pensamento, novos comportamentos. E aqui é muito oportuno a gente ler uma história, e é uma história que me marcou muito, muito interessante. Eu sempre lembro dela quando eu penso nessa questão dessa bagagem que a gente traz de automatismo de outras encarnações. Tem um livro muito bom, chamado é o Cisco Cândido Xavier. Esse livro é uma delícia de ler. O Chico Xavier, além de ser um espírito elevado, uma pessoa doce, né? Uma inspiração para todos nós, ele tinha um bom humor também muito grande. Então aqui tem histórias deliciosas, mas tem uma história aqui, no capítulo 12, que se chama Prova ou Expiação. Então o Chico, ele recebia milhares de pessoas ao longo do ano, né? Ao longo dos anos, e durante todos os dias ele atendia, e no final do dia, às vezes já era madrugada dentro, as pessoas formavam uma fila enorme porque queriam se despedir do Chico, beijar a mão do Chico, estar perto do Chico, tamanha vibração que ele tinha de amor. Ele era puro amor, ele transparecia isso, né? De doação. E numa dessas madrugadas tinha uma fila, se formou uma fila, os trabalhos já tinham acabado, os atendimentos, e tinha uma senhora de um aspecto muito simples, quase miserável, mal vestida, e ela trazia assim nas costas, quase como uma mochila, um jovem adolescente tetraplégico. Ele tinha uma deficiência visual total, congênita, mental, meio atrofiado, e ela levava ele como uma mochila nas costas, ali na fila, carregando com sacrifício, porque ela sequer tinha recursos para comprar uma cadeira de rodas para transportar o filho. E aquilo causou muita comoção em todo mundo, no Chico, em todos que estavam ali, tanto os assistidos quanto a toda a equipe que ajudava o Chico. E quando chegou a vez dela, o Chico chamou, aplicou um passe, conversou com ela, tirou o dinheiro que ele tinha no bolso, como ele fazia com frequência, o que ele tinha ali deu a ela, e ele foi embora, e o Chico ficou ali matutando, aquilo ali comoveu, mexeu com ele, e ele mentalmente, conversando com o Dr. Bezerra, pergunta: Dr. Bezerra, mas por que o rapaz veio com essa debilidade? E eu vou ler aqui só esse trechinho, não vou ler a história toda, e ele indaga ao Bezerra de Menezes: Dr. Bezerra, o que havia feito aquele espírito para reencarnar naquela situação tão difícil? A resposta foi: Chico, ele não fez nada no que diga respeito à expiação, como costumeiramente entendemos. Então a gente sempre acha que a expiação, que é uma prova, e ele fala que tem muitas outras variáveis. E aí o Dr. Bezerra responde ao Chico: ele pediu para vir assim, com o corpo totalmente comprometido. E o senhor, Dr. Bezerra, poderia dizer o porquê dessa solicitação? Claro, Chico. O espírito em questão, nas últimas 5 existências, provocou a saída do corpo físico pelas vias do suicídio. Todas as vezes que ele se defrontava com um problema de grande monta, nessas últimas existências, recorria à saída do suicídio. Iniciou-se, então, um círculo vicioso em relação ao desencarne, quando a automatização da saída violenta do corpo físico foi se cristalizando no seu psiquismo. Para que ele pudesse quebrar esse círculo, solicitou a misericórdia divina para que volvesse ao planeta com seu corpo totalmente bloqueado, para que desta forma pudesse chegar ao término de sua existência pela via natural e não mais impondo um processo de violência.
Desta maneira, ele reautomatizaria, eu vou até reler, desta maneira, ele reautomatizaria o processo natural do desencarne em seu psiquismo, para depois trilhar os caminhos necessários à sua modificação e crescimento. E olha que interessante, essa história, ela fala muito pra gente, essa passagem ela é muito rica, ela é muito didática, porque ela deixa bem evidente que todos nós trazemos hábitos e impulsos de outras encarnações, do nosso passado espiritual, como espíritos imortais, e o espiritismo ele colabora muito, contribui muito para a gente entender a nossa personalidade nessa perspectiva de espíritos imortais, que estamos vivendo uma experiência material, né, na matéria. E nos dá a dimensão que esses padrões de comportamento eles já chegam automatizados para a gente, né, e que são muito difíceis de serem modificados. Muitas vezes estão muito profundamente arraigados, né? E para ilustrar isso também, eu achei muito oportuno trazer, tem um poema de um livro tibetano, chama o Livro Tibetano do Viver e Morrer. Esse livro é maravilhoso e tem um capítulo dele que é maravilhoso, ele fala da grande metáfora, que é uma grande metáfora, desses nossos processos de automatismo, de tantas encarnações, de velhos hábitos, de tendências, de comportamentos, e desse nosso percurso para essa autopercepção, para reconhecer, para aceitar e para partir para a transformação, né? É um passo a passo, que demanda um trabalho nosso, demanda um processo. Então eu vou ler. Chama-se Biografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Estou perdido. Caio no buraco. Estou perdido sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim levo um tempão para sair do buraco. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha responsabilidade. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Conclusão. A nossa mudança para melhor, ela não implica em destruir o que nós fomos, mas dá um lugar, dá uma nova direção, melhor aproveitamento, valorizar tudo que a gente conquistou, porque a gente também tem conquistas, nós não temos só sombras, nós temos muitas conquistas, mas valorizar todas essas conquistas e também valorizar, inclusive valorizar os nossos erros também, né? Então, essa nossa mudança, esse processo de transformação, de qualquer processo de culpa, a gente sair dessa transformação, desse processo de culpa, de autoflagelação, transformar esse processo de culpa, de autoflagelação, num processo, num senso de responsabilidade da nossa transformação, da nossa própria evolução. Sair da culpa, da flagelação, para um processo de adquirir a ampliação da consciência, é um processo de responsabilização pela nossa transformação, pelo nosso processo evolutivo, né? Então, o objetivo da nossa renovação espiritual, ele é gradativo, ele exige uma dedicação. É um serviço que não vai acontecer, é um serviço que não vai ser no final de semana, muitas vezes não vai ser para uma existência, vão ser para muitas e muitas existências. E todos nós estamos em obras ainda, em construção. Nenhum de nós é pronto, é perfeito, completamente. Nós somos parcialmente prontos. Nós temos parte de nós completamente prontas, mas também nós temos outras que ainda estão em construção. É como aquela plaquinha quando você passa numa obra que está escrito assim, desculpe o transtorno, estamos em obras. Nós somos assim. Nós estamos em construção. Nenhum de nós é completo, é perfeito. Estamos ainda nesse processo de autoconstrução. E para a gente fazer esse processo, existem muitas ferramentas que podem nos ajudar. Porque é muito difícil fazer esse processo sozinho. Nem sempre a gente dá conta. Aliás, na maioria das vezes a gente não dá conta, né? De se autoconhecer, de se autoobservar, de reconhecer, de acolher, de partir para uma aceitação e uma transformação. Então a gente pode se valer de muitas ferramentas.
A autoobservação é a primeira delas. Se observar todos os dias, observar nossos comportamentos, nossas reações. Aceitação da sombra e auto-perdão. Aquilo ali está ali, é meu, faz parte. Né? Muitas vezes a gente vai precisar de um processo de psicoterapia, recorrer a um profissional, a um trabalho para fazer esse movimento, para a gente conseguir, né, ter essa percepção. Não conseguimos fazer sozinho. Ter esse compromisso com o objetivo de crescer. Fazer disso um compromisso, né, de uma forma disciplinada. A vigilância, a oração, né, a meditação. Tudo isso que leve a gente, tire a gente, né, desse mundo que nos rouba um pouco, nos demanda, né, muita atenção e nos rouba um pouco dessa autorreflexão e levar a gente para dentro. Né. O trabalho pelo próximo é muito importante, porque quando a gente está em contato com o outro, a gente também se vê, a gente também se impacta, ajuda a nos transformar, a entender melhor o outro e nos entender. É muito importante. O estudo, palestras, livros, tudo. A gente pode se valer de várias ferramentas para fazer esse movimento, para dar o primeiro passo. Né? E essa construção ela não vai ser linear. A gente vai ter muitos altos e baixos, a gente vai se auto-sabotar muitas vezes, nós vamos cair muitas vezes nesse buraco, como diz o poema tibetano, até que a gente consiga um dia dar a volta no buraco e quem sabe até um dia a gente consiga andar pela outra rua, né? Mudar de calçada. Mas é um processo lento, né? Lento de autoconstrução. Então, finalizando a nossa conversa de hoje, voltando lá para Sócrates, no século IV, né, 4 a.C., a grande sacada do Sócrates foi isso. Então, antes de querer se apropriar de tudo que tem no mundo, vai conhecer suas potências, seus limites, vai conhecer suas qualidades, seus defeitos, para que a gente tenha mais controle sobre as nossas escolhas, para que a gente tenha essa automestria, né, no nosso processo evolutivo, para que a gente consiga ser agente, se responsabilizar pelo nosso processo evolutivo. Então, eu ainda tenho aquelas sombras, eu ainda tenho os velhos automatismos, eu ainda tenho o homem velho em mim, está habitando ainda em mim, mas eu tenho uma autoconsciência dos meus limites, dos efeitos daqueles hábitos, e eu consigo sair mais rápido daquele padrão de comportamento. Eu consigo mudando isso, esses automatismos, né, que estão no meu psiquismo. Eu já consigo sair daquele buraco, né, como diz o poema, que ele é uma metáfora muito, muito interessante. Então aí a gente começa a trabalhar, ao invés da gente ser contra o que a gente foi, o que nós fomos, o que somos, contra essas sombras que habitam a nossa personalidade, a gente começa a aprender a ter uma relação pacífica de aceitação, mas é aceitação, como diz Joana de Ângeles, sem conformismo, é aceitação com ação, né? Para que a gente faça desse homem velho um grande aliado nesse nosso processo de aperfeiçoamento. Não inimigo, mas um aliado nesse nosso processo, né? E aí a gente pode, enfim, aceitar esse convite do Sócrates, como de Cristo, como de tantas outras figuras, né, da humanidade que nos inspiraram, nos inspiram até hoje, né? E abraçar essa oportunidade, esse momento particularmente que a Terra está vivendo, não é casual, não é à toa, né? Não é casualidade, é causalidade, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo. Ele é resultado de uma série de ações do homem, né? Ou de omissões, a gente pode dizer. E a gente pode começar nesse momento que é mais do que oportuno para a nossa reflexão, né? E podemos começar mudando nossos padrões de pensamento. Porque o pensamento, usando a linguagem da tecnologia de hoje em dia, né, ele é um grande aplicativo, né, ele é um grande programa onde a gente começa a partir dele a traçar o que nós queremos construir para a nossa vida. Né? Tudo se origina nesse laboratório, nessa oficina do pensamento, mas a execução ela vai se dar pela nossa escolha, pela nossa autodeterminação. Então eu queria agradecer muito esses momentos que o Reiki está proporcionando para a gente, que é muito bom, não só para vocês, mas para a gente é muito bom esse reencontro. E quem sabe a gente possa ter outros reencontros. Um grande beijo para vocês, beijo no coração, abraço, saudades, que a gente possa se encontrar brevemente.